Olá pessoal, meu nome é Mariana, sou estudante de Sistemas de Informação pela UFMT e estudante de Cibersegurança pela Unic. Neste vídeo, eu não vou estar resolvendo porque isso é gerundismo. Eu vou resolver 4 questões de informática, no estilo Sebrasp, aplicada para a prova de agente administrativo da Polícia Federal. A fim de solucionar as questões antes de saber as respostas, vocês poderão pausar o vídeo e retornar depois. Questão 1. Um ataque de ransomware comumente ocorre por meio da exploração de vulnerabilidades de sistemas e protocolos. A forma mais eficaz de solucionar um ataque desse tipo e recuperar os dados sequestrados, criptografados, é a utilização de técnicas de quebra por força bruta da criptografia aplicada. Questão 2. O termo nuvem refere-se ao armazenamento local de arquivos no HD do computador. Questão 3. O sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta inclui nativamente a plataforma Windows Defender, composta por ferramentas antivírus e de firewall pessoal, entre outras. Questão 4. O endereço identificado por Marta é o endereço IPv4 de um servidor web na internet pública. Agora vamos para as resoluções. A questão 1 é sobre o ransomware. Então, ele ataca os sistemas, os protocolos. O que são os protocolos? São as regras de comunicação entre os computadores, né? A gente tem o HTTP, o FTP, o DNS, TCP, IP, enfim. E a forma mais eficaz de solucionar... Agora a gente vai para a tentativa de solução. Solucionar um ataque desse tipo e recuperar esses dados que foram roubados, né? Sequestrados, criptografados, é a utilização de técnicas de quebra por força bruta de criptografia aplicada. Então, o que é a quebra por força bruta, né? O que é a quebra? Nesse sentido, é a ação de romper, de forçar. Né? Significa tentar violar essa criptografia descobrindo a chave secreta. Ou seja, criar bilhões de combinações que só vão conseguir ser criadas ao longo de muito tempo, né? E para quando der certo, aí finalmente conseguir recuperar esses dados. E isso é inviável. E é inviável também porque esse tipo de ransomware, ele usa algoritmos de criptografia muito fortes, que levariam bilhões de anos até usando supercomputadores para tentar resolver. Então a gente tem soluções. Quais seriam as soluções? Ter um backup atualizado e offline, fora da rede, né? Para evitar. Usar antivírus, firewall, segurança ativa, ou seja, é uma prevenção. É uma coisa que tem que ter antes, tem que ser primariamente pensada. E se ele já foi infectado, aí é tentar uma restauração dos backups, né? Tem que verificar se tem. Bom, assim, resumindo, quebrar essa criptografia pela força bruta é uma missão impossível. É a união de diversos esforços para nada, vezes zero. Então, descartamos essa possibilidade, logo a questão está errada. A questão 2 está errada por quê? Vamos analisar. O termo nuvem, o que é a nuvem? Nuvem, nesse sentido, é uma representação metafórica usada para representar dados e serviços hospedados em servidores na internet que são acessíveis remotamente. Então, quando ele fala que a nuvem se refere ao armazenamento, né, ao ato de guardar, de salvar, de manter dados, ao armazenamento local, ou seja, algo que está fisicamente no seu dispositivo, ou seja, algo dentro do computador, no próprio HD, SSD, e não na internet, né? Então, armazenamento local de arquivos, e esses arquivos podem ser dados digitais, documentos, fotos, vídeo, planilha, texto, qualquer informação armazenada no formato digital. Então, o termo nuvem ele se refere ao armazenamento local de arquivos no HD do computador, e o HD ele é a abreviação de hard disk, que é o disco rígido, né? Que é o dispositivo físico de armazenamento dentro do computador. Então, por que não pode ser certa? Porque a nuvem, né, como eu já falei, é um armazenamento de dados e serviços em servidores remotos, que são acessados pela internet. Pode ser o Google Drive, o OneDrive, o iCloud, Dropbox. Lembrando que em inglês, nuvem significa cloud, então tudo que tiver cloud você já consegue associar à nuvem, né? Então, assim, se está salvo no computador, não é nuvem. Se está salvo no servidor remoto acessado via internet, aí é nuvem. A questão 3 está correta. Vamos entender o porquê. O sistema, que é um conjunto de programas, de processos, de componentes que fazem o computador funcionar, e quando ele é operacional, que está relativo à operação desse computador, ou seja, controla o hardware e ele permite rodar programas, por exemplo, Windows, Linux, Mac OS, são sistemas operacionais, certo? E esse sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta, uma pessoa X, inclui nativamente. O que é nativamente? Quer dizer que ele vem instalado no sistema, que é de fábrica, que ele não precisa ser baixado ou adicionado manualmente. Ele já está incluso ali dentro do sistema operacional. E qual seria essa ferramenta? É a plataforma Windows Defender. O que é? É uma ferramenta de segurança da Microsoft que ela protege contra, que ela possui proteções para antivírus, ela possui firewall, ela possui proteção contra ameaças. O que é um firewall? É um sistema de proteção que controla o tráfego, né, de dados dentro de uma rede. Então ele bloqueia conexões que não são autorizadas, né? Resumindo, a questão está correta. Agora vamos para a resposta da última questão 4. Essa questão está incorreta porque o endereço 172.20.1.1, identificado por Marta, é o endereço IPv4 de um servidor web na internet pública. Vamos lá, vamos fragmentar isso aqui. O endereço, o que é um endereço nesse sentido? A gente está chamando de endereço IP. Esse endereço IP é um número que identifica um dispositivo dentro de uma rede, como na internet, né? Então, quando a gente fala que o endereço X, identificado por Marta, é o endereço IPv4, o que é esse endereço IPv4? A gente sabe, né, dentro da tecnologia,
que a sigla para Internet Protocol Version 4 é IPv4. E ela é uma versão do protocolo de endereçamento da internet, ou seja, são endereços que estão dentro de um formato. Esse formato é o formato x.x.x.x, que é esse exemplo que temos acima, né? Então a gente tem o seguinte pensamento. Ela está perguntando se ele é um servidor, ou seja, se ele é um computador, um sistema, poderia ser, né? Que fornece serviços ou recursos na rede. Pode ser banco de dados, armazenamento, enfim. Que é um servidor web, ou seja, web. O que é o web? É o World Wide Web, ou seja, que está relacionado a sites, páginas, serviços da internet. Na internet pública, o que é o público? Aquilo que está acessível a qualquer pessoa dentro da internet, que é diferente de uma rede privada, que é restrita a certos usuários ou locais. E está errado, por quê? O que sabemos sobre o IPv4 é o seguinte, o IPv4, ele não funciona na internet. Se você tentar acessar diretamente, utilizando esse endereço aí, ó, fora da sua rede, não vai chegar. Só quem está na mesma rede local consegue. Então por que existe o IPv4? Por que existe seu CPF? Seu CPF não é para te identificar? Então é a mesma coisa. Um computador, para identificar uma impressora, ele não lê lá a impressora. Ele não vê isso. Ele reconhece ela como 192.168 e por aí vai. Dentro da faixa ali, né? Então, assim, por que é importante entender? O IP privado, que é o IPv4, ele não funciona na internet. Ele está restrito, é local, ok? Dentro de uma rede, mesma rede. Se assistiu até aqui, muito obrigada.